Hoje com temas muito polêmicos, importantes e que mexem diretamente com o seu dia a dia. Nessa terça, dia 29 de agosto de 2023. Hoje nossos convidados são Bruno Musa, Marcelo Suano, nosso querido Paulo Nicoli, garantindo sempre o espaço da esquerda, e Carol Curimbaba. Vamos, que tá só começando. Bem, primeiro tema. Em sua live semanal, realizada nesta manhã, o presidente Lula deu uma ótima notícia ao bolso dos contribuintes. Ele propôs a criação do seu 38º Ministério do Governo. Eu lembro que no governo Jair Bolsonaro eram 17 ministérios. Aqui estamos caminhando para 38 ministérios. Esse ministério já é chamado de Ministério Sossega Centrão. Não, brincadeira. O Ministério Sossega Centrão, tecnicamente, é chamado de Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais. A iniciativa é mais um passo da reforma ministerial e a busca para acomodar o Centrão em sua gestão. Vamos ouvir esse trecho? Roda sonora com o nosso presidente Lula. Está cheio de gente que está querendo, sabe, ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja, então nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Quer dizer, querido professor Marcelo Suano, precisa criar um ministério com toda a estrutura de ministério, com todo o gasto envolvendo na criação do ministério, com todos os cargos que vão ficar pendurados nesse ministério, com um aumento de despesa que vai gerar necessidade de aumento da carga tributária. Precisa do ministério para cuidar do empreendedor individual, da pequena e média empresa? Ou é o contrário? Nós temos que tirar os ministérios para aliviar a carga tributária e facilitar o trabalho da pequena e da média empresa. É um ministério preocupado com pequena e média empresa ou preocupado com a governabilidade com o Centrão? Bom, vamos começar. Capês, uma boa tarde para você, para a Carolzinha, para o Bruno, para o Paulo, para a produção da Jovem Pan e para todo esse público que nos acompanha. Praticamente você colocou o mapa na mesa, colocou a carta. Veja, eu vou começar, e você, olha que coisa curiosa, você é uma das poucas pessoas que tem dois privilégios. O primeiro deles, saber como funciona o legislativo. Porque queira ou não queira, independentemente da força que cada um tem, relativamente ao ambiente em que tem que trabalhar, ele tem lógicas parecidas. E, além disso, você ocupou a presidência da Assembleia, o que é uma lógica superior ao ponto de entender como funciona não apenas o legislativo, mas a lógica do governo. Você usou uma frase uma vez para mim que eu achei a frase mais brilhante que eu ouvi. Qual é a função de um presidente de uma Câmara dos Deputados? Fiscalizar a pauta, não se disser, produzir governabilidade. Só quem já esteve lá que pode falar uma frase dessa. Mas veja, por que eu estou dizendo isso? Como você já viu como funciona o governo, vamos começar pelo princípio. O que faz um governo eleito? Primeiro, ele tem que ter um projeto de governo e um projeto de país. Ele não tem nenhuma coisa nem outra. Quando ele diz aonde ele quer chegar, ele elenca quais são as questões chaves da sociedade que precisam ser resolvidas. Uma vez feito isso, ele diz, eu preciso de tantos ministérios. Razão pela qual é dado como uma atribuição específica ao chefe do executivo o poder de demitir, ou melhor, criar e extinguir cargos de ministros. Porque são aqueles assessores que vão fazer esse planejamento geral, dentro de um planejamento específico para saber onde quer chegar. Esse é o ponto. Aí nós encontramos o seguinte, um governo foi eleito com uma grande coligação que tem que acomodar um bando de gente. Aí ele chegou, já começou, o Bolsonaro tinha 17, mas somando aquelas secretarias, tudo daria 23 espaços com status ministeriais, tá? Seriam 23 aproximadamente. Ele já colocou mais 14. Para tentar acomodar. E criou verdadeiros ministérios da irrelevância, como o Ministério do Planejamento, que já estava concentrado em determinados lugares. Veja, aí ele foi criando, foi abrindo. Chega, percebe que ainda assim ele não tinha capacidade de fazer as coligações necessárias para aprovar os projetos de lei. Aí ele vai, negocia com o Congresso. O que o Congresso fala? Nós precisamos de poder.
Aí o que ele faz? Então, vou criar um novo ministério. Aí ele cria um novo ministério. Na realidade, ele disse, eu vou fragmentar ministérios que, na realidade, não serão criações, serão fragmentações dos outros. O que é que os políticos de grande experiência falaram? Eu não quero ministério esvaziado, eu quero grana. Não adianta você me dar um ministério do copo branco, porque esse ministério do copo branco vai ter R$50. Eu quero bilhões para gerenciar, porque senão não tenho poder nenhum. Aí o que ele faz? Cria um novo ministério com uma outra lógica, sem tentar esvaziar, para responder àquela necessidade que indivíduos no Congresso colocaram para eles, as pessoas têm o hábito de chamar de centrão, e que seja centrão mesmo. Foi lá, ele cria. Aí vem a pergunta. Nós precisamos de um ministério da micro, pequena empresa e do implica o empreendedor individual e mais das cooperativas? Isso está dentro de que lógica de governo e projeto de país? Não está em lógica de governo, projeto nenhum, porque isso poderia ser uma atribuição do Ministério do Planejamento, que deveria ter vergonha na cara e fazer coisa que presta, ao invés de ficar fazendo nada e assinando papel para dizer que tem poder. É mais uma burocracia, então, você acha? Vem mais cargo e mais dinheiro. Como você falou, é custo para a sociedade, apenas para responder especificamente a uma necessidade de negociar com o Centrão, sabendo que se ele for fragmentar ministérios, ele vai ter que negociar grana com aqueles que já estão no ministério que seria fragmentado e vai ter que negociar grana com aqueles que vão receber os ministérios da irrelevância, que não serve para porcaria nenhuma. A pergunta é, nós precisamos de um tratamento sério para micro e pequenas empresas? Claro que sim. O problema é que nós não podemos fazer isso a partir de uma lógica em que terá um ministério específico para dizer aquilo que todo mundo já sabe. Reduzir os impostos. Por que não faz como nos Estados Unidos? 2 anos para quem monta uma empresa, 2 anos sem imposto. À medida que vai colocando funcionário, vai contratando trabalhadores, o imposto que viria vai ser progressivamente diminuído ou será menor do que seria, para que haja um estímulo para que o cara possa empreender. Por que as micro e pequenas empresas quebram? Pela quantidade de imposto. Quando a gente dá consultoria para o exterior, que pessoas que vêm para cá, eles querem saber como funciona a porcaria da lei trabalhista, como funciona essa insanidade mental que é o nosso sistema tributário, e não venho dizer que essa reforma foi uma reforma, que ela não é uma reforma, é um novo emaranhado que virá por aí. Como funciona o nosso sistema tributário e como funciona o nosso sistema jurídico, porque eles percebem que tem insegurança jurídica. Se todo mundo já sabe disso e sabe que as empresas, quando vêm para cá, elas quebram rápido por causa dessa confusão, o que ele precisa não é de um ministério, é criar vergonha na cara e estimular o empreendedor. Estimular o empreendedor rico, que pode simplesmente, ao invés de estar tirando o dinheiro do empreendedor rico, dizer assim, seja investidor anjo. Para cada empresa que você for um investidor anjo, eu zero mais ainda os impostos que eu vou dar para você. E assim você tem uma dinamização daquilo que nós nunca tivemos no Brasil. Capitalismo. É isso que nós precisamos. Meu querido Bruno Musa, o Marcelo Suano, o professor Marcelo Suano, falava aqui sobre o Bolsonaro tinha 17 ministérios, mais 6 pastas, né, Suano, mais ou menos, secretarias. Vamos totalizar 23. 23 pastas no total. São 24. O Lula cresceu 14. Segundo aqui, estou vendo no pai Google, estou falando 23. 23, tá. O Lula acrescentou mais 14. Chegou a um total de 37. Esses 37 ministérios, somente esses 14 que foram acrescidos, para passar de 23 para 37, mais 14. Representaram um custo de 2 bilhões de reais, não é que não custa nada, 2 bilhões de reais ao longo dos 4 anos. Agora, não satisfeito em gastar mais 2 bilhões de reais, é bilhão, não estou falando milhão, é 2 bilhões de reais em 4 anos com esses novos ministérios, cria-se esse Ministério da Pequena e Média Empresa e das Cooperativas. Agora, Bruno, havia o Ministério da Economia. O governo Lula desdobrou o Ministério da Economia em, número 1, Ministério da Fazenda. 2, Ministério do Planejamento, um só. 3, Ministério da Gestão e Inovação. Número 4, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Não dava para colocar no planejamento ou na gestão e inovação esse tipo de ministério? O pequeno e médio empresário, ele quer mais burocracia, mais estrutura, mais ministério, ou ele quer menos impostos? Como é que você vai ajudar criando uma estrutura que vai exigir mais impostos? Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo. Eu acho que está bem óbvio isso, né? Eu costumo falar aqui e vou repetir. Primeiro, você nos trouxe uma solução aqui, Capês, pensando no bem da economia.
pensando no bem do país. E eu vivo repetindo isso aqui nas minhas redes sociais. Isso é muito óbvio desde que nós tivéssemos pessoas no comando, burocratas no comando desse país, que realmente pensassem no bem do país a médio e longo prazo. Coisa que nós não temos. Simples assim. Enquanto nós pensarmos que a gente vai ficar interpretando as falas do Lula como se fosse para um bem do país, a gente vai parecer crianças imaturas caindo nesse tipo de discurso. Por isso que eu falo que o nosso papel aqui é ocupar espaços intelectualmente para que, de forma, através da educação, as pessoas possam entender essas mensagens que estão aí. Só o trabalho de médio e longo prazo para as pessoas entenderem que esses ministérios custam 2 bilhões e que, enquanto isso, o governo vai passando o chapéu para achar moedinhas e arrecadar. Tudo é bilhão agora. Achar mais bilhões para fechar os seus 130 bilhões de reais para caber dentro do orçamento que eles não param de fazer crescer. E que enquanto eles continuarem tentando, como o lençol é curto, quando você puxa, destapa o pé, quando você põe para baixo, destapa aqui o peito, é isso que a economia brasileira está vivendo. A gente vive uma busca por cada centavo para fechar as contas de um governo que não para de aumentar o seu gasto público. Simples assim. Isso no médio e no longo prazo se traduz a mais endividamento e mais endividamento leva inevitavelmente a um processo de maior inflação. Veja, eu não estou falando hiperinflação, não é isso. Mas nós vemos um processo de inflação maior que, invariavelmente, a gente vai ter que manter a nossa taxa de juros estruturalmente mais alta. Isso impacta a economia, impacta a geração de renda, impacta emprego, principalmente a camada mais pobre, aqueles que justamente tendem a acreditar nisso. Cada ministério desse vem com uma série de gente, uma série de estruturas e cargos abaixo disso. Desde o cara que tem que colocar o terno neles porque eles são incapazes de fazer esse tipo de coisa, quanto cargos que têm algum tipo de valor. Veja, o Brasil, além disso tudo, tem o legislativo e o judiciário mais caro do mundo. O Brasil se trabalha 1.500 horas por ano para pagar imposto. Se não me engano, o segundo país, que é a Argentina, na casa dos 280 horas. Veja a disparidade entre Brasil e o segundo lugar, que é a Argentina. Não estou falando de um país que passa muito bem na economia, hein? A Argentina que está passando pelo que está passando. E aproveitando para falar da Argentina, para dar um comparativo com o Brasil, eu fiz um vídeo que até tomou uma proporção bastante grande esses dias, explicando as ideias do Milei, em que ele, se ganhar, já se propôs a reduzir para 8 ministérios. Ou seja, cabe dentro da economia. A questão é que a gente precisa reduzir gastos. Não tem outro caminho. O Brasil gasta muito e gasta mal. O Brasil já arrecada muito frente ao PIB. E isso você estrangula a atividade econômica, aquela que gera renda, aquela que gera emprego. É inevitável que o Brasil continue se endividando e continue tendo crescimentos de voos de galinha pífios ao longo do tempo. Não tem outro caminho. Então, só para eu finalizar, desculpa aqui se eu me estendo, só para eu finalizar esse ponto, a gente precisa entender o que significa gasto público, entender que dinheiro não nasce em árvore, senão a gente vai continuar achando que esse discurso de contra gasto público é porque você é de uma classe social que tem uma vantagem X. Não, a gente está falando principalmente para a classe mais pobre, que é aquela que realmente sofre as consequências de políticas populistas. Querida Carol Curimbaba, nós temos um Congresso Nacional que só legisla mediante impulso. Traduzindo, emendas parlamentares, ampliação de ministérios, indicação para cargos poupudos. Portanto, um Congresso Nacional que custa caro para exercer o seu papel. Não é só o caro aquilo que se gasta para manter toda a estrutura do Congresso, cargos, deputados. Ele quer avançar nos cargos do Executivo. Então você tem um Legislativo que quer administrar, um Judiciário que quer legislar e um Executivo que quer gastar. E para gastar, ele vai precisar aumentar os tributos. Quem está nos ouvindo agora, está lá dirigindo o seu táxi, está lá trabalhando, batalhando. Ele lembra, meu Deus, eu tenho que pagar imposto para tudo. Eu acordei, comprei um cafezinho no bar, eu estou pagando imposto. Qualquer coisa que eu consumo, eu estou pagando imposto. Tributa a renda, tributa patrimônio, tributa consumo. Será que o governo não vai parar de gastar? Carol, o que a pequena e média empresa quer? Um novo ministério? Pelo contrário, né, Capês? Boa tarde meus amigos, a produção e vocês que nos acompanham. Pelo contrário, se o governo quer ajudar a pequena e média empresa, acho que o professor Sônia colocou bem aqui, o Bruno também, reduzir a sua estrutura, ser um governo mais barato, menos custoso para o contribuinte e facilitar o governo, eu falo aqui,
ele tem a importante missão de facilitar com que os empresários consigam atuar de forma mais livre, consigam empregar mais, gerar mais riquezas para o país, né? Mas é curioso essa história de criação de novos ministérios, porque, assim, o Lula já tinha feito 11 ministérios a mais, dentre todos os 37, 11 eram sem algum tipo de vínculo político, né? E eu imaginei que, primeiro, ele ia usar esses 11 para fazer esse escambo, né, com o Congresso, que, infelizmente, pessoal, esse é o jogo político que temos. Está cada vez pior, eu sinto que está cada vez mais ameaçador, eu sinto, de ambos os lados, né, para que o governo consiga alguma coisa, o Congresso cada vez ameaça mais e o governo cede mais. Então, está virando uma bola de neve isso daí. Mas eu achei que primeiro o governo ia entregar 10 ministérios que não tem vínculo político e entregar para fazer essa negociação com o Centrão. Mas não, ele ainda deixou isso daí como carta na manga para o futuro, né? Afinal de contas, temos 4 anos de governo. Ele vai criar mais um ministério. Eu até pensei em umas ideias boas aqui de novos ministérios para o governo. Por que a gente não pensa, Ministério da Pesca de Água Doce, professor, e Água Salgada? Pronto, olha aí, vamos anotando aqui. Vamos lá, então, pesca doce e pesca salgada. Boa. É diferente. Bom, sim, claro. Vemos e comemos. Meus amigos agricultores aí que me digam. Então você pega a isca com salto, o Ministério dos Suínos e dos Bovinos. Olha aqui. Olha, educação básica e educação média, superior. Educação superior. Põe a média também. Não, põe fundamental, média e superior. Mas a barca básica não. Na barca básica, porque você sabe que é responsabilidade dos municípios, mas não custa nada, né? Ter mais um ministério. Mas um centrão precisa ter mas a sede de cargos é grande. E é um absurdo, né, pessoal? A gente vê isso porque a gente sabe que, assim, o objetivo não é, de fato, estimular a economia, não é, de fato, realmente criar um ministério para ter... Eu não me importaria se fosse um governo que entrega, que realmente tem um projeto, vamos focar esses 4 anos em estimular os micro e pequenos empreendedores. Pô, legal, maravilhoso, ok, a gente até diz ok. Mas a gente sabe que é o problema da reforma administrativa, é como a banda toca. Essa negociata, emendas parlamentares, colocando gente completamente despreparada em conselhos de administração de empresas públicas ou de economia mista, para quebrar de vez, né, pessoal? Bom, é como a banda toca, a gente só conseguiria isso com um estadista, com uma boa reforma administrativa, mas acho que está um pouquinho longe disso acontecer. Bom, eu queria pedir para a nossa produção se tem condição de... Vou pedir agora o comentário do Nicoli, mas eu queria que ele analisasse a performance do presidente Lula. Tem como repetir a sonora do presidente Lula justificando a criação do ministério? Então coloca, Nicoli, eu quero que você, um intelectual, professor, culto, com tendências progressistas, mas fundamentadas, não é que nem o nosso PP, o Luiz Felipe, o Felipinho, que briga sem parar, grita, fica nervoso, você é calmo, ponderado. Eu queria que você analisasse se o presidente Lula está convicto quando ele fala da necessidade da criação desse ministério. Já tá no ponto ou ainda não? Pode colocar então, Nicoli. Observa e depois eu queria que você fizesse um comentário se o presidente Lula está convicto ou se ele está falando meio com a garganta assim engasgada. Vamos lá. Está cheio de gente que está querendo, sabe, ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja, então nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Ele só sobe um pouquinho, ele tenta buscar na retórica do discurso específico, mas ele está lá quase que desanimado. Tem que criar mais um ministério para atender os microempresários do Centrão, mais os cargos que eles estão indicando lá. Fala para nós, Nicoli, por favor. Bom, primeiro, boa tarde a todos os colegas da mesa. Mais uma vez, me sinto honrado de estar com todos vocês. Hoje a mesa está com um peso intelectual muito forte aqui, né? Sempre está, né? Mas hoje é a mesa, quer dizer, são colegas que eu gosto bastante de conversar. Bom, então vamos lá. Primeiro que, se verdadeiramente fosse um projeto do governo cuidar de microempreendedores, empreendedores individuais, o Ministério não teria sido pensado agora, né? Mas sim no plano de governo, já com muita antecedência. E, claro, o que está em jogo, na realidade, é o interesse de incorporar o Centrão na base do governo dentro do Congresso, né? E eu diria que a fórmula é a seguinte: quanto maior o número de ministérios, menor a base do governo
no Congresso, né? Eu acho que essa é a proporção. E eu estava apurando aqui agora há pouco, né, que o recorde de ministérios no Brasil é da Dilma, foram 39. Mais um recorde dela. Pois é, nunca antes na história desse país. E o Lula vai chegar no 38º, é isso, né? E tem a impressão que ele vai passar esse recorde, né? Porque, de fato, a base do Congresso é muito fraca, enfim, e o Lula tenta criar essa ideia exatamente para estimular, dentro do Congresso, a aprovação, né, da reforma tributária e as demais que estão nas demandas do governo, né? Então, é um aceno, claro, ao Centrão, só que a gente não pode esquecer que, nessa legislatura especificamente, a gente não tem apenas um Centrão. Há vários segmentos, né? A gente tem o grupo do Renan Calheiros, tem o do Arthur Lira, enfim, e também outros tantos pequenos partidos, né, que estão relativamente avulsos, assim, em termos de cargos e participação no governo. Então, o Lula tenderá a criar, creio eu, mais ministérios para tentar gerar governabilidade. Mas o caso da Dilma mostra que a quantidade de ministérios não garante governabilidade também. Tanto é que ela sofreu impeachment, né? Não apenas por isso, por conta de outras circunstâncias, como falta de diálogo, né, com lideranças políticas dentro do próprio Congresso, principalmente. Enfim, mas claro que muita gente argumenta dizendo que o problema não é a quantidade, mas a qualidade dos ministérios. Só que nesse caso, né, a gente não vê que a quantidade e a qualidade andam lado a lado, né? E também não tem contribuído muito para, de fato, dar uma engrenada, né, na economia brasileira. Enfim, nós tivemos na última semana dados, né, sobre o crescimento da inflação, né? Acho que estava algo em torno de 0,28%. Então, me parece que não é o cenário mais adequado para criar novos ministérios, já que isso tem impactos nas contas públicas e possivelmente gerará mais gastos, mais inflação, entrando numa roda viciada, né, inflacionária, e que tende a aumentar o déficit do governo brasileiro. Então, gastando mais, né? E aí, Bruno Muzan? Só para completar aqui, saiu uma notícia há pouco menos de um dia atrás, ontem à noite, saiu que basicamente é o seguinte: esse ministério da pequena e média empresa que a gente está falando já vem, na sequência, uma proposta da base governista e do Lula, obviamente, em que ele quer aumentar a taxa que os microempreendedores pagam de R$ 70 para 181. 3 vezes mais. Vem o Ministério, aumenta 3 vezes a taxa que o pequeno empreendedor paga. Então... Mas, segundo a esposa dele, quando ela tuita, os impostos vão só para a empresa, não repassa para o consumidor. Não conta para ela ainda não.